Está aí, meus irmãos, um textozinho curto e forte. É do profeta Amós. Amós viveu no século VIII a.C. É interessante, era meio migrante Amós. Ele é judeu, preste atenção. Amós é de Técoa, no reino de Judá. Nessa época, você sabe, o reino de Israel estava dividido, o povo de Israel estava dividido politicamente. É a miséria humana. Um povo só, o povo de Deus. Depois que Salomão morreu, brigaram. Então, 10 tribos formaram o reino do norte. 2 tribos, o reino do sul. Um povo só, dividido em 2 reinos. Reino do norte, na Bíblia é chamado Israel. Ou é chamado às vezes Efraim. Ou é chamado às vezes Casa de José. Ou é chamado às vezes Samaria. Porque a capital do reino do norte é a cidade de Samaria. Está certo? O reino do sul era chamado de Judá. E a capital, Jerusalém. Pronto. O templo de Deus estava em Jerusalém, certo? O rei do norte, o rei Jeroboão, com medo que o povo vindo para adorar a Deus em Jerusalém começasse a se bandear novamente para o reino de Judá, a simpatizar com o rei de Judá, o reino do norte fez 2 santuários com os bezerros de ouro para dizer que era o Deus verdadeiro. Para assim o povo não ir para Jerusalém. Vejam como são as coisas. Pois bem, Amós era roceiro, tinha uma malhadinha, plantava sicômoro e tinha umas cabecinhas de gado em Técoa, no reino do sul. É judeu. E agora vai profetizar no reino do norte. Repare que encrenca. Pois bem, então agora você vai entender a leitura, né? Quando o sacerdote Amazias era quem cuidava do templo que o rei do norte mandou fazer lá, o templo em Betel. Amazias chama Amós e diz assim: ô vidente, ele já começa desmoralizando. É chamar de vidente aqui, é um modo de dizer ô aluado, ô abestalhado, ô doido, que anda vendo coisa demais, tá certo? Ô vidente, olha, sai e procura refúgio em Judá. Volta lá para a tua terra. Aqui não. Vá lá ganhar o teu pão profetizando. Profetiza lá e exerce lá a tua profissão. Aqui tu não podes profetizar, que é um santuário do rei. Acabou-se. Mesmo porque Amós andava falando mal do rei na profecia. A profeta é chato. Amós andava dizendo que o rei estava em pecado, que o povo todo estava na idolatria e que se continuasse assim, o reino do norte ia ser destruído. Aí Amazias se dando, diz, vai embora daqui, vai embora, ficar aqui agorando, falando mal. Não, não é assim que o povo diz, não é? Diz assim, ô mau agouro, é assim que o povo diz, né? Pois é, faz um augúrio, faz um desejo, uma profecia má. Pois bem, então, repare o que é que Amós diz a Amazias. Amós não é mole. Diz, olha aqui, Amazias. Primeiro, eu não sou profeta de profissão. Porque nos templos, né, tinha os profetas de profissão que ganhavam a vida, ganhavam dinheiro mesmo do rei para profetizar. E, em geral, profetizava coisa boa para o rei. Então, Amós diz, olha, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Pode ficar sabendo que eu não ganho a vida como profeta, não. Tá certo? Olhe mais, eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Certo? O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor disse, vai profetizar para Israel, o meu povo. Então, Amazias, eu estou aqui não é porque eu quero, não. Eu estou aqui porque o Senhor mandou. Eu estava quieto no meu canto. Nem de ser profeta eu gosto. Veja, foi o Senhor que me tirou de trás do rebanho e me mandou profetizar a Israel, o meu povo. Você se lembra da semana passada? Ezequiel reclamando, Deus dizendo a Ezequiel que ele fosse profetizar para um povo de cabeça dura? A mesma coisa que Amós, tá certo? E Amós viveu bem antes de Ezequiel. Pois bem, mas tem uma coisa interessante, se você olhar na sua Bíblia, olhe lá, Amós capítulo 7. Se você seguir a continuação dessa leitura, é fogo. Porque olha aqui, o profeta diz, foi o Senhor Deus que me tirou de detrás do rebanho e me ordenou,
vai profetizar contra Israel, o meu povo. Aqui não está na leitura de hoje, eu vou continuar. Então escuta a palavra do Senhor. Repare o que é que Amós diz a Amazias. Tu me estás dizendo, não profetizes contra Israel. Não despejes tuas palavras contra a casa de Isaque. Pois assim diz o Senhor. Olhe o que é que Amós diz a Amazias. Tua mulher vai se entregar a qualquer um no meio da rua. Teus filhos e tuas filhas morrerão à espada. Tuas terras serão repartidas em medidas de corda. Tu mesmo irás morrer em terra profana, e Israel será levado prisioneiro para longe da sua terra. Porque tu quiseste calar a palavra de Deus, porque tu quiseste impedir um profeta de profetizar, o Senhor vai te punir, Amazias. Olhe, meus irmãos, não é brincadeira não. Não brinquem com a palavra de Deus. Não queiram nunca sufocar a palavra de Deus, porque aquele que quer sufocar a palavra de Deus, pela palavra de Deus será sufocado. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Se a ouvirmos, é palavra de salvação. Se dela fizermos pouco caso, é palavra que nos leva à morte. É isso que Amós, com tanta dureza, diz a Amazias. Tu me dizes, Amazias, profeta, fora daqui, não profetizes, pois assim diz o Senhor. A tua família será destruída e tu mesmo morrerás no exílio, como eu estou profetizando agora. Que nosso Senhor nos dê a força e a graça de ouvi-lo de verdade, de nunca brincar com a sua santa palavra. Amém. Vamos agora rezar o salmo responsorial de hoje, que é o Salmo 84. Pensando lá em Amazias, pensando no profeta Amós, pensemos também na palavra do Salmo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Está perto a salvação dos que o temem. Isso. Enquanto Amazias não quer ouvir a palavra de Deus e manda o profeta embora, que a gente queira ouvir a palavra e viver nela. Meus irmãos, essa leitura é belíssima e muito profunda. Eu quero chamar só atenção para alguns pontos dela. Na verdade, é um hino que São Paulo canta ao Senhor. Olha como ele começa dizendo, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, São Paulo está bendizendo a Deus. Bendizer a Deus é a forma de oração mais bela, mais profunda da Sagrada Escritura. Preste bem atenção na palavra bendizer. Bendizer quer dizer bem. Bendizer, em português, o povo também diz benzer. Bendizer, benzer, são a mesma coisa. Então, a bênção, primeiramente a gente dá a bênção a Deus. Bendito seja Deus. A gente benzer Deus é bem dizer a Deus, dizer bem de Deus. É o que São Paulo faz aqui. Por que bendizer a Deus? E primeiro, que Deus é este a quem nós devemos bendizer, de quem nós devemos dizer bem? O Deus dos cristãos é este que São Paulo aqui nos apresenta. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus dos cristãos, o nosso Deus, não é um Deus qualquer. É o Deus a quem Jesus chamava de Pai. É o Deus como Jesus nos revelou. O Deus cuja face Jesus nos apresentou. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Deus deve ser bendito? E por que nós devemos benzer Deus? Porque Deus nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito Santo, em virtude, pela força da nossa união com Cristo no céu. O que São Paulo está dizendo é isso. É que todo bem, toda graça que Deus nos dá, que Deus dá à humanidade, essa graça é por causa de Jesus Cristo. É para que nós possamos chegar à fé em Jesus, à união com Jesus e à salvação em Jesus. E esta força, esta graça é o Espírito Santo.
Olha aqui. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção. Bênção que é o Espírito Santo. Bênção do seu Espírito, em virtude, pela força da nossa união com Cristo no céu. E aí São Paulo começa a descrever como Deus tudo pensou para nós em Jesus Cristo. Olha aqui, no versículo 4. Em Cristo, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, o Pai já pensou em nós através de Cristo. O Pai já pensava em criar tudo e neste tudo criar o homem, que deveria ser salvo por Cristo e chegar à salvação em Cristo Jesus. Tanto que São Paulo diz no versículo 5 uma coisa muito forte. O Pai nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, o ser humano foi criado com um destino predestinado. O ser humano foi criado por Deus, pelo Pai, para chegar a ser a imagem do Cristo Jesus. Você pode dizer, mas, Dom Henrique, se nós fomos predestinados, onde é que está a nossa liberdade? Não, não é assim. Predestinado aqui não quer dizer que é um jogo de carta marcada. Quer dizer que Deus nos criou com um destino, com um objetivo. Deus nos criou através do seu Filho, Jesus, na força do Espírito Santo, e nos criou para um dia chegarmos, como cristãos, à comunhão plena com Jesus na glória. Mas eu posso rejeitar isso. Dizer que Deus me predestinou não é dizer que Deus tira a minha liberdade. É dizer que Deus me criou com um objetivo. E o objetivo de Deus é nos salvar. O objetivo de Deus é nos levar à comunhão com o seu Filho Jesus. Agora eu posso dizer não. Por exemplo, quando eu compro uma passagem de avião, eu estou predestinado a chegar naquele lugar para onde eu quero viajar. Agora, se eu vou chegar ou não é outra coisa. Mas uma coisa é certa, todo ser humano que vem a esse mundo, todo ser humano, pode ser cristão ou pagão, crente, ateu, nasce predestinado para ser cristão. Deus nos criou para sermos cristãos. Deus nos criou para chegarmos à comunhão plena com o seu Filho Jesus. Por isso São Paulo diz, o Pai nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. E aí depois São Paulo ainda diz mais. Se é pouco Deus nos ter predestinado para Jesus, como a gente diz não a isso, a essa predestinação, como o homem teimou em querer fazer as coisas do seu jeito, olha aqui, pelo seu sangue nós fomos libertados. Então o homem desde o começo já é predestinado para a salvação em Cristo. Mas esse homem, predestinado para ser salvo em Cristo, pecou. Disse não a Deus. Como você tantas vezes disse não a Deus. Como eu digo não a Deus. Então o Pai enviou o seu Filho. E pelo seu sangue nós somos libertados. Nele, em Jesus, as nossas faltas são perdoadas. Está aí. E mais ainda, Cristo, morrendo e ressuscitando por nós, revelou qual é o plano do Pai. O plano do Pai é levar à perfeição tudo em Cristo. O Pai criou tudo através do Filho no Espírito Santo. O Pai criou tudo para o seu Filho. O Pai criou o homem em Jesus Cristo. E quando o homem pecou, Deus envia o seu Filho feito homem, que morrendo e ressuscitando, nos dá o Espírito Santo como vida, para levar todas as coisas à plenitude, para purificar tudo, purificar a criação toda, purificar a humanidade toda, passar a limpo a história toda da humanidade e levar à plenitude todas as coisas e recapitular em Cristo todo o universo, o que está no céu e o que está na terra. Recapitular quer dizer fazer passar por baixo da cabeça. Capte é cabeça. Recapitular é fazer passar debaixo do capte, da cabeça.
ou seja, a cabeça é Cristo. Então o sonho do Pai é em Cristo passar limpo todas as coisas. Passar limpo, meu irmão, a sua vida, passar limpo a minha vida. Pois bem, respire fundo e pense desde a criação, quando tudo foi se formando. Pense no Antigo Testamento, na história de Israel. Tudo, tudo, tudo é obra do Pai. O Pai foi guiando tudo através de Cristo e para Cristo. Pense na sua vida, na minha vida. Nós existimos através de Cristo e para Cristo. Cristo é o nosso destino. Cristo é o sentido da nossa vida. Cristo é a nossa salvação. Então é isso que este grande hino do início da carta aos Efésios, que aparece como segunda leitura da missa de hoje, quer dizer. É muito consolador, viu? Porque a gente pode pensar, meu Deus, o mundo não está à toa. O mundo vem de ti. Tudo está nas tuas mãos. Tudo vai para ti. Eu também. Minha vida tem um sentido, um rumo, uma direção, uma finalidade. Eu caminho, Senhor, para ti. Tu me criaste por amor e para me dar a vida em Cristo, nosso Senhor e teu Filho. Meus irmãos, lembra da primeira leitura? O profeta Amós, falando em nome de Deus. O sacerdote Amazias, que queria calar o profeta. Pois bem, agora nós temos Jesus, que é mais que um profeta. Nós temos Jesus, que não só traz a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. Então, primeiro, Jesus chama os 12 e começa a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. A Igreja de Cristo, meu querido irmão, é apostólica. A Igreja de Cristo nasce da pregação dos apóstolos. São os apóstolos as testemunhas de Jesus. Então a Igreja é fundada pelos 12, os 12 enviados por Cristo. E a Igreja ainda hoje continua sendo pastoreada pelos legítimos sucessores daqueles 12 primeiros. E quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos católicos, em torno do sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Então vejam, Cristo escolhe os 12 e os envia, como continua enviando no ministério dos bispos. E lhes deu o poder sobre os espíritos impuros, ou seja, todo o mal, toda a força da treva, da mentira, do pecado. A Igreja deve, pela sua pregação, iluminar e afugentar. É isso que o Evangelho quer dizer, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Depois, olha aqui, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que andassem de sandálias. O que quer dizer isso? Aqui, Nosso Senhor quer mostrar que aquele que prega o Evangelho deve ser despojado. É isso que o Evangelho quer dizer. Aquele que prega o Evangelho não deve ser apegado, não deve se encher de tantos bens que terminem por pesar-lhe e impedir-lhe de pregar. O missionário de Cristo, o padre, o bispo, devem ter uma vida simples, não ser milionários. Não viver o seu ministério por dinheiro, nem preocupado com riqueza. Deve ter do que viver? Deve. Deve ter uma vida digna? Deve. O operário é digno do seu salário, mas não deve fazer do evangelho. Não deve fazer da pregação instrumento de enriquecimento. E graças a Deus, nossos bispos, nossos padres têm uma vida simples. Não há nenhum milionário. Não há nenhum que viva uma vida de grandes posses, de grande luxo. Não, uma vida simples. O missionário, o pregador do Evangelho, aquele que é pastor da igreja, deve viver para o Evangelho e pelo Evangelho. Não devemos levar nada para o caminho, nem pão, nem dinheiro. Vejam, devemos ter uma vida simples. E Jesus
deixa claro que na nossa pregação, alguns acolherão a nossa palavra dita em nome de Cristo, outros não acolherão. Tanto que ele diz, quando entrardes numa casa, ficai ali. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Meu irmão, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Pregue na sua casa, no seu trabalho. Uns vão acolher. Quem sabe, uns vão até mudar de vida. Outros vão zombar, vão desprezar, vão escarnecer. Bom, quanto a esses, entregue a nosso Senhor. É por ele que nós seremos julgados. Por isso Jesus diz, se não querem vos receber, sacudi a poeira dos pés quando sairdes, como testemunho contra eles. Pronto. E aí, olha aqui, os 12 foram pregando o evangelho, expulsando os demônios e ungindo os doentes com óleo. Está aqui a raiz do sacramento da unção dos enfermos. Mais tarde, São Tiago vai dizer, há algum doente entre vós, que não possa nem a igreja, chamai os presbíteros da igreja, os sacerdotes, para que orem por ele, imponham as mãos e unjam com óleo. É o sacramento da unção. Então, aqui o que me interessa é isso. Jesus entrega à igreja, representada nos 12, a pregação do evangelho. A força para expulsar os demônios. Não só os demônios nos exorcismos, mas expulsar os demônios também naquilo que o demônio se manifesta como pecado, maldade, vício, mentira. E outra coisa, Jesus previne. Uns vão receber, outros vão recusar. Olhe, pregue a palavra, oportuna e inoportunamente, colocando a força em nosso Senhor. Não é de hoje que a palavra é rejeitada. Você ouviu na primeira leitura, Amazias querendo calar a boca de Amós. Pois bem, prega a palavra. Tudo o que se espera do administrador, do pastor da igreja, é que seja fiel. Nós não fomos chamados a fazer sucesso. Nós somos chamados a ser fiéis. Pois bem, o que é que pode ficar de hoje? Esse cuidado de ouvir a palavra do Senhor. Esse cuidado de recordar, quem vos ouve, a mim ouve. Saber que a igreja foi enviada pelo Senhor. Muitas vezes, as coisas que a igreja diz, que a igreja ensina, não são aquilo que o mundo de hoje gostaria de ouvir. E a gente, às vezes, tantos católicos dizem assim, a igreja diz isso, mas eu vou fazer assim. Está errado. E um dia você vai ser cobrado por Nosso Senhor. Não faça como os maus católicos. Aqueles que chegam, às vezes, e dizem assim, eu sou católico, mas... E aí mete o pau na igreja. Esse não é católico. Esse é um mentiroso, não é católico. Um católico nunca bate na igreja, nunca difama a igreja, nunca denigre a igreja, como um filho nunca bate, difama ou denigre sua mãe. Não. A igreja é de Cristo. Cristo não é da igreja, a igreja é de Cristo. Foi Cristo que fundou a igreja. Chamou os 12, sobre os 12 fundou sua igreja. Deu o Espírito Santo à igreja. E pela boca da igreja é Cristo que fala, é Cristo que ensina, é Cristo que conduz o seu rebanho. Aquele que é do rebanho de Cristo, aquele que é católico de verdade, ouve a voz do Senhor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muito bem, que nós escutemos a voz do Senhor, sabendo que fomos predestinados para chegarmos à salvação em Cristo. Então, até domingo que vem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.